para a gente assistir depois. Bom, gente, sejam todos bem-vindos, alguns de volta, né? Alguns aqui estão participando com a gente durante todo o dia das nossas palestras. Já tivemos 3 conteúdos hoje super interessantes, com o pessoal dos Supervendedores, né? Teve o Caio também da RD, Resultados Digitais, acabamos de ter um bate-papo muito bacana com o Vinícius sobre atendimento. E hoje estamos encerrando o primeiro dia do Fique por Dentro ACIF, especial vendas, né? Lembrando, esse é um conteúdo quinzenal, normalmente multidisciplinar, né? Normalmente são vários assuntos, e agora, como estamos aí em vésperas de Black Friday, como estamos aí em vésperas de vendas de final de ano, uma alternativa para a gente preparar a nossa equipe de vendas aí para aproveitar todos esses momentos, né? E vamos encerrar muito bem com um parceiro da CIF, também um parceiro meu de muitos treinamentos, de muitos clientes em comum, que é o Juscelino Neves. Ele é o diretor da Criar Gestão de Pessoas, ele é especialista em emoções, né? Especialista em recursos humanos, trabalha com treinamentos, com palestras, com coaching, e trabalhando estrategicamente com pessoas em organizações, daqui de Franca, região, e, aliás, no Brasil inteiro. Tem uma experiência muito grande com as Unimedes, com associações comerciais, e ele vai trazer para a gente um tema que é muito, muito válido. Até agora nós falamos de técnica, falamos de estrutura comercial, agora nós vamos falar de emoções, né? O vendedor ele precisa se preocupar com isso também, né? Então, como que daqui para frente, além dessa bagagem técnica, além da ciência de vendas, qual é o comportamento ideal do vendedor? Quais são os cuidados que ele precisa ter com as próprias emoções e com a própria cabeça para que ele tenha uma rotina de prosperidade, uma rotina de bastante trabalho? Então, sem mais delongas, quem está chegando pela primeira vez, eu sou o Diogo Azevedo, sou coordenador da área comercial da CIF, e é um prazer receber vocês todos aqui, tá? Quem estiver nos assistindo através do YouTube também, logo depois, deixe aí seus comentários, faça suas considerações, que os palestrantes também têm acesso a esse canal, beleza? Juscelino, a palavra é sua. Muito obrigado, boa tarde. Está sem microfone, Juscelino. Dá uma ligadinha aí. Agora vai. Aí, foi. Estamos te ouvindo. Pessoal, boa tarde a todos. Muito feliz, muito honrado de estar com vocês aqui para esse evento de vendas que está sendo aí promovido hoje pela CIF. Quero agradecer imensamente ao convite que foi feito aí pelo Diogo, que hoje é responsável por todo o setor comercial da nossa associação comercial. Eu tenho a feliz oportunidade de estar à frente hoje do Departamento de Recursos Humanos da Associação Comercial, da CIF, e aceitei esse convite com muita alegria e tentei aí preparar um conteúdo rico para nós conversarmos um pouquinho nessa tarde. Confesso para vocês que não é um assunto que eu domino do ponto de vista de vendas, né? Mas do ponto de vista emocional, sim. Eu sou especialista emocional, sou analista comportamental, sou terapeuta sistêmico, atuo nessa área já há muitos anos, né, como RH há 22 anos, tenho a empresa Criar, que completou agora no mês de outubro 15 anos, e quero começar dizendo para vocês que eu acredito o quão importante hoje para nós é poder falar desse assunto, que é sobre a gestão das emoções no campo, dentro das relações humanas, dentro das nossas empresas, né? Porque o ser humano, ele é também emocional, né? Nós somos físico, nós somos mente, nós somos espírito e somos também emoções, né? E são as nossas emoções que no dia a dia elas sustentam, elas alimentam as nossas relações, em todos os sentidos. E quando nós conseguimos entender, né, o impacto positivo e negativo das nossas emoções na nossa vida, seja pessoal ou profissional, com certeza a chance
né, de nós acertarmos na vida, ela vai ser maior. E eu digo para vocês no início da minha fala, que eu acredito que a principal causa do fracasso, né, do ser humano nas questões pessoais, profissionais, está muito relacionado a não saber fazer uma boa gestão das emoções. Né? Não saber administrar as suas emoções, com certeza, é um primeiro passo para uma vida fracassada, para uma vida de não realização, para uma vida de não conquista, onde tudo se torna muito mais difícil, tudo se torna mais denso, tudo se torna mais complexo. E vocês vão entender isso comigo aqui na minha fala hoje. Eu, atuando nas empresas todos os dias, eu falo para vocês com muita propriedade, com muito conhecimento de causa, que o maior problema que hoje eu enfrento como RH, estando à frente do RH de várias empresas aqui na nossa região, é exatamente a questão emocional não percebida, mas que, porém, provoca inúmeras situações dentro das nossas empresas. Uma frase clichê nas palestras, nos treinamentos, mas muito verdadeira, é o quanto a nossa... Deixa eu fechar aqui uma cortina, gente. O quanto a maior causa das demissões nas empresas está sempre relacionada às questões comportamentais. Muito mais comportamental do que técnica. Muito difícil a gente escuta dizer assim, olha, uma empresa mandou um funcionário embora porque ele tecnicamente não estava preparado. Mas diariamente, milhares de pessoas são demitidas das nossas empresas por questões comportamentais. E o que significa isso? Pessoas que não souberam fazer o uso correto das suas emoções. Pessoas que não souberam lidar com as suas emoções no momento em que elas foram criadas, em que elas chegaram diante de uma experiência que viveu. Então, eu diria para vocês que a maneira como a gente lida com as nossas emoções afeta diretamente a nossa produtividade. Uma pessoa que tem inteligência emocional, e vocês já vão entender o que é inteligência emocional, sem dúvida alguma, ela é sim uma pessoa que tem o melhor desempenho e que é mais produtiva no seu ambiente de trabalho no dia a dia. Né? E o que é inteligência emocional? É essa capacidade que nós temos de reconhecer os nossos sentimentos e os sentimentos de outras pessoas. Para que em primeiro lugar, eu me sinta motivado e também que eu saiba lidar de maneira adequada com as minhas emoções. Porque vamos pegar, quando a gente fala de emoção, a gente tem sempre uma tendência a olhar para emoções como raiva, tristeza, angústia, descontrole, uma pessoa que entra em descontrole, começa a xingar, a falar. Isso também é uma emoção negativa ruim. Mas a alegria, por exemplo, pode se tornar uma emoção que, embora seja positiva, se não for bem vivida, bem equilibrada, ela também pode causar inúmeras desordens na nossa vida. Então, todas as emoções, todas, até a raiva, pode se tornar uma emoção positiva quando ela é percebida de maneira correta. E a inteligência emocional é essa capacidade que eu tenho de reconhecer a minha emoção no momento em que ela se faz presente e a emoção de outra pessoa. E vai dizer para nós o seguinte, quanto mais eu sei lidar com a minha emoção, mais eu também vou saber lidar com a emoção de outra pessoa. E em vendas, que é o nosso bate-papo aqui, gestão das emoções em vendas. A inteligência emocional em venda vai dizer para nós que os sentimentos, eles podem ser administrados. Que a minha emoção, sou eu quem controla a minha emoção e não ela quem me controla. E em vendas, isso é essencial para que o vendedor, para que o profissional de vendas esteja no controle da negociação e possa garantir o fechamento da venda. Porque eu quero dizer para vocês, o processo de venda, ele é quase que todo emocional. Os principais fatores que levam as pessoas a comprar são emocionais. Estão ligados às nossas emoções. Né? Nós compramos muito mais. Quantos de nós
que já nos deparamos com a seguinte situação. Você está andando no shopping ou no centro da cidade, passa diante de uma vitrine, vê um óculos de sol, um sapato, uma roupa, um perfume, que naquele momento você não estava ali para comprar, mas que de alguma maneira você olha para aquele óculos de sol e fala, nossa, que óculos de sol bonito. Não estava nos seus planos comprar, mas você entra, ou o vendedor vem, observa que você está olhando a vitrine e começa a... Você não quer experimentar? Não, experimenta sem compromisso, entra aqui. E aí você entra tranquilamente. E na sua mente você não está programado que vai comprar. O vendedor vai lá, pega o óculos, coloca numa bandeja e fala para você experimentar aquele óculos. E você experimenta. E na hora que você experimenta, já abre aquele sorriso, porque alguém até fala para você que está com você, nossa, esse óculos foi feito para você, olha como caiu bem no seu rosto. Já desencadeia emocionalmente uma série de fatores e você que não estava, que não saiu de casa para efetuar aquela compra, vai ali e passa o cartão e leva para casa. Por que você não saiu de casa para comprar aquele produto, mas comprou? Porque você foi impactado por uma emoção, do desejo, da vontade, e que foi uma série de fatores. Primeiro, você gostar. Segundo, um bom vendedor. E o vendedor que percebeu que você, de fato, gosta daquele produto, gosta muito daquele tipo de produto e que tem todo um preparo para lidar com aquela situação, que eu vou falar sobre isso aqui, tem uma inteligência emocional e já coloca aquele óculos, aquele produto numa bandeja, pega aquela caixa, coloca num cabide, põe uma camisa, ou seja lá o que for, e começa a dizer para você, percebe como que esse produto caiu bem em você? Olha como ficou bonito no seu rosto. Você não quer tirar mais? Tira uma selfie para você perceber. E ele começa, então, a usar uma série de fatores ali na fala dele, na comunicação dele, que vão trabalhando o seu campo emocional e te induz à venda. Então, inteligência emocional em vendas é exatamente saber fazer o uso correto desse ambiente que se cria em torno de um processo de vendas, onde você tem alguém interessado em comprar e alguém interessado em vender, e você cria uma atmosfera emocional favorável que induz a venda. Só que para isso tem alguns pré-requisitos que nós vamos conversar aqui agora. Então, a capacidade de identificar o seu sentimento, o meu enquanto vendedor, e o do meu cliente, vai permitir que eu desenvolva eficientes técnicas de persuasão em vendas. Então, olha que interessante. Inteligência emocional em vendas significa o seguinte: se você quer que a sua equipe venda, faça com que eles entendam a importância de conhecer profundamente esse cliente. Porque quanto mais eu conheço esse cliente, mais argumentos de vendas eu tenho para trabalhar o campo emocional dele. Quando aquele vendedor do óculos, do sapato, da camisa, do perfume, percebeu que aquele cliente despertou algum interesse em comprar aquela mercadoria, ele logo já se prontificou a pegar e ele começou a dizer, perceba, essa cor é a cor da estação, como essa cor cai bem em você, olha, ficou perfeito no seu rosto, com o formato do seu rosto, mais oval, mais quadrado, mais redondo, né? Olha essa lente, né, polarizada, olha, vem aqui na rua, dá uma olhada lá fora, como que você... E todas essas falas, todos esses elementos da comunicação, eles vão atingindo o seu campo emocional e vão aumentando em você o desejo de compra. Então, a inteligência emocional em vendas é exatamente isso. Eu identifico, peraí, esse cliente, ele está mesmo a fim de comprar. Esse cliente, o que acontece, por exemplo, eu estou mudando aqui o meu escritório de lugar e aí estou vendo móveis para comprar, né? Móveis de escritório. E entrei esses dias em alguns sites. E agora não paro de receber coisa de produtos de móveis. Por que isso? Exatamente porque eles percebem, peraí, é um cliente potencial. Um cliente que entrou em 1, 2, 3 sites, Instagram, Facebook, procurando por móveis. Né? Então, e aí começa a criar uma atmosfera, começa a criar um clima, um ambiente de vendas em torno dessa necessidade desse cliente.
Então, o bom uso da inteligência emocional em vendas consiste na combinação da parte racional e da parte sentimental. E aí, gente, tem um elemento muito importante, que é ter uma equipe de vendas, ter um vendedor que sabe fazer essa combinação. Para mim conhecer a parte racional do processo de vendas, eu preciso conhecer bem o produto que eu vendo, do que ele é feito, de onde ele vem. Eu preciso ter conteúdo, eu preciso ter argumento para falar com propriedade desse produto. A combinação da parte racional é fazer com que aquele cliente perceba que, de fato, aquele produto é bom para ele. Aquele produto vai ser útil para ele. Aquele produto tem qualidade. Onde ele foi fabricado, como ele foi fabricado. Quando eu trago esses elementos de conhecimento técnico para o processo de venda, eu estou mexendo com a parte racional do meu cliente. Eu estou fazendo o meu cliente pensar sobre aquela compra. E quando eu me consigo, junto com essa parte racional, levar o cliente para a parte sentimental, que é quando eu viro para ele e falo, olha, foi feito para você. Combina com o seu formato do seu rosto. Combina com a sua barba. Né? O seu rosto combina, tem a ver com aquilo que você me disse que eu estava buscando. É a cor da estação. Quando eu começo a falar esses elementos que não são técnicos, mas que são emocionais, eu estou mexendo com que parte do meu cliente? Com a autoestima do meu cliente. Eu estou valorizando o meu cliente. Quando eu digo, olha, essa mercadoria combina com o seu formato do seu rosto. Essa mercadoria combina com a cor da estação. Quando eu trago esses elementos para dentro do processo de vendas, eu faço com que o meu cliente se sinta valorizado e, consequentemente, tome decisões mais assertivas. E olha que interessante, e ele não sai se sentindo enganado daquele momento. Por quê? Porque ele teve embasamento técnico, é a parte racional, e ele também teve a parte emocional, que é quando eu falo para ele, é o argumento final, é o apelo emocional. Quando eu digo para ele, foi feito para você, tem o formato do seu rosto, é a cor do momento, né? Eu trago ele no campo emocional, mas ele não sai da minha venda, da minha empresa, se sentindo enganado. Ele sai da minha empresa dizendo o seguinte, esta compra foi assertiva. Eu tomei uma decisão assertiva. E quando a gente fala em inteligência emocional, nós falamos de 5 habilidades. E eu vou falar com vocês agora sobre elas. A primeira delas, gente, para ter inteligência emocional, eu preciso ter autoconhecimento. Né? O que é autoconhecimento emocional? É o indivíduo, né? É aquele vendedor que conhece as próprias emoções quando estão ocorrendo. E olha para ela naquele momento, compreende o que ele está sentindo, compreende os estímulos que aquela emoção está provocando nele, e ele consegue se posicionar ou reposicionar diante daquilo. Vamos dar um exemplo mais claro. Entra um cliente na sua loja, na sua empresa, começa a perguntar sobre um produto ou serviço, você começa a falar e, de repente, ele começa a colocar muitas objeções. Ou até mesmo ele começa a criticar, a falar mal do seu produto, ele começa a fazer comentários sobre o seu produto que não são legais. Se você tem autoconhecimento, você vai perceber que aquela fala do cliente, ela está te criando, desestruturando. Eu estou ficando nervoso, eu estou ficando irritado, parece que eu já estou querendo encerrar essa negociação agora. Por que muitos vendedores, escuta isso que eu estou dizendo, por que é que muitos vendedores desistem logo do cliente? Porque não tem autoconhecimento emocional. E quando ele não tem autoconhecimento emocional, o processo acontece de maneira invertida. Ao invés dele entrar na mente do cliente com argumentos de venda que convence o cliente, muda o pensamento do cliente, é o cliente que faz com que ele mude.
a maneira como ele pensa. Ele desiste do cliente. Vocês já viram aquelas equipes de venda? Olha o que eu vou dizer. Muito comum isso. Já viram equipes de venda que vão para as reuniões e começam do começo ao fim da reunião, eles falam das críticas que os clientes fazem dos produtos? E raramente eles falam daquilo que o cliente fala positivo do produto. Por que isso? Porque eu não tenho autoconhecimento emocional. E aí, tudo aquilo que o cliente fala de negativo do meu produto, do meu serviço, parece que eu acredito. A pessoa que não tem autoconhecimento emocional, ela é aquela pessoa vulnerável. É aquele vendedor vulnerável. É aquele vendedor que não tem autoafirmação. É aquele vendedor que muitas vezes tem até a autoestima dele muito baixa. Né? Ele está ali trabalhando como vendedor, mas ele não acredita no potencial de vendas que ele tem. Eu acho que tem alguém fazendo alguma pergunta aqui, não. Ele não acredita no potencial de vendas que ele tem. Ele não acredita no trabalho dele enquanto profissional. E, consequentemente, ele desiste muito fácil do processo de vendas. Então, o que é autoconhecimento emocional? É aquela pessoa que tem a habilidade de reconhecer quando uma emoção está sendo criada, seja positiva ou negativa. Então, eu percebo, por exemplo, que o cliente gostou muito da mercadoria, mas que tem alguma coisa que está impedindo ele de comprar. Sabe quando ele está muito em dúvida? E eu entro com argumentos. Né? E eu até pergunto para ele, o senhor gostou da mercadoria? O senhor gostou desse produto? O que está impedindo o senhor de fazer a compra? Né? O que está impedindo o senhor de levar para casa esse produto? E quando eu não tenho essa habilidade de perceber que o cliente está em dúvida, que o cliente está confuso, eu deixo ele embora. Então, o senhor pensa, depois o senhor volta. Então, o autoconhecimento emocional, ele dá para o vendedor essa sensibilidade. Escuta essa palavra, sensibilidade. Quem trabalha com vendas precisa ser um conhecedor do comportamento humano. A pessoa que trabalha com vendas, por isso, gente, vocês não podem colocar nas equipes de vendas de vocês, se você é um vendedor, você não pode ser um profissional que não gosta de lidar com gente. E gostar de lidar com gente significa gosto de lidar com os diferentes perfis de comportamento humano. Entenda que tem pessoas que têm muita necessidade de saber detalhes do produto, do serviço que ela está comprando. Tem pessoa que não precisa de muito conhecimento técnico. Tem pessoa que precisa mais trabalhar o campo emocional dela. Tem pessoa que não gosta do vendedor que fica de cima. Ele gosta de chegar e se sentir livre à vontade. E ele precisa do vendedor no final do processo. Tem pessoa que gosta de comprar rápido. Chega, entra, olha, compra, vai embora. E muitas vezes o vendedor não percebe. Sensibilidade. Quando a gente fala de inteligência emocional, nós estamos falando de sensibilidade, ser sensível, ser capaz de reconhecer o perfil do meu cliente, no momento em que ele chega até mim. Percepção, entender o que está além das palavras do cliente. Entender os estímulos daquele cliente. Olha, esse cliente parece que ele está muito à vontade. Ele colocou até a bolsa no banco. Ele não está com pressa. Esse cliente está falando comigo, mas não sai do celular. Parece que ele não tem muito tempo para comprar agora. O autoconhecimento, ele torna o vendedor, ele torna você, vendedor, sensível. É muito importante nós entendermos que o processo de compra, né, que o processo de venda, ele é um processo de muita intimidade. Requer de nós, requer do vendedor, muitas vezes, entrar, né, com muito entendimento da palavra, um pouco na intimidade, entrar um pouco no pensamento, entrar um pouco na vida, porque os fatores que nos fazem adquirir os produtos e os serviços estão muito ligados às nossas questões pessoais de realização. Quando a gente compra alguma coisa para a nossa empresa, ali está a nossa realização pessoal. Quando nós compramos alguma coisa para a nossa casa, ali está a nossa realização pessoal. Quando nós compramos um livro numa livraria, ali está a nossa realização profissional.
E o vendedor, ele precisa entender isso. Ele está trabalhando com sonhos, ele trabalha com desejos, ele trabalha com vontades do cliente. Então, o autoconhecimento emocional é a primeira habilidade que o profissional de vendas precisa ter. O segundo, gente, ele precisa ter controle emocional. Ele precisa ter a habilidade de lidar com os sentimentos dele, se adaptando para viver cada situação. Né? É a capacidade que eu tenho de gerenciar o meu comportamento de maneira mais adequada quando se vê frente a uma necessidade. O autocontrole é a capacidade de conseguir lidar com as objeções do cliente. É quando eu, enquanto vendedor, entendo que sou eu que tenho que ter controle da situação aqui agora. Não é o meu cliente. Sou eu, enquanto vendedor, que aqui agora, nesse momento, preciso fazer com que o cliente venha para o meu lado. Sou eu que tenho que trazer esse cliente. E o que eu faço para desenvolver o autocontrole, Juscelino? Primeira coisa, conheça em detalhe o que você está vendendo, para você ter conteúdo. Conheça os diferenciais competitivos da sua empresa e da concorrência. O que diferencia a sua empresa do concorrente? Estude técnicas para cada etapa do atendimento à medida que você conduz o cliente pelo funil de vendas. Como assim etapas do atendimento? Apresentação com foco no valor. Quais são os valores desse produto? Que mexe com os valores do cliente. Né? Aprenda técnicas de neutralização de objeções. O vendedor nunca pode ser uma pessoa despreparada. Uma falha muito grave que eu percebo nos vendedores, nas equipes de venda nas empresas, é a falta de preparo. Eu quero parabenizar vocês que estão aqui hoje o dia todo participando desse evento, vão participar amanhã. Esse investimento que vocês estão fazendo de tempo é fundamental, né? Porque quanto mais eu conheço, né, mais possibilidade eu vou ter de assumir o controle, de ter autocontrole. Não existe uma maneira de ter autocontrole de uma situação que eu não conheço ela. Outra coisa importante, faça atividades que permita que você externalize as suas emoções reprimidas, né? Porque o que está por detrás da falta de autocontrole? Emoções reprimidas. O que está por detrás da raiva, do medo, da angústia, da preocupação, da ansiedade? Hoje de manhã eu estava falando de inteligência emocional no grupo aí na CIP, e eu falava sobre isso. O que você faz para trabalhar a sua ansiedade? O que é um vendedor ansioso? É um vendedor que atropela o processo. É um vendedor que, muitas vezes, o cliente ainda está comprando e ele já quer finalizar a venda por medo do cliente desistir. Porque ele é ansioso, ele fala demais, ele escuta de menos, ele se agita demais, ele responde coisas para o cliente que não são verdadeiras, porque ele não sabe ter autocontrole das suas próprias emoções. No afã, né, de querer vender muito, de querer fazer muito pelo cliente, ele acaba perdendo esse cliente muitas vezes, né? E um ponto muito importante para desenvolver o autocontrole é buscar o conhecimento continuamente, né? Ele é seu poder contra o medo. Quanto mais conhecimento você adquire, mais segurança você tem. E aí, quando eu falo de conhecimento, eu quero classificar conhecimento aqui em 3 níveis. Busque conhecer muito a empresa que você trabalha, o produto e serviço que você vende. Busque se conhecer muito bem, saber os seus limites enquanto vendedor. Quais são as minhas fraquezas enquanto vendedor? Quais são meus pontos fracos enquanto vendedor? E busque conhecer o cliente. E buscar conhecer o cliente não necessariamente é antecipadamente. Vamos pensar, por exemplo, na pessoa que trabalha com loja de rua e que entra todos os públicos, o dia todo. Saber fazer perguntas na hora que o cliente chega, que faz você conhecer o cliente. Qual a cor você gosta? Qual é o seu tamanho? Qual é o seu estilo? Né? Que tipo, o que combina com você? Falando de roupa, por exemplo. Perguntas simples que faz com que você conheça o cliente naquele momento e traga coisas que encantam o cliente.
Quantas vezes nós já nos deparamos com a seguinte situação? A gente entra numa loja para comprar um determinado produto e o vendedor vai colocando aquele monte de coisa que a gente ama em cima do balcão. E quando a gente pensa que não, está levando 3, 4, 5. E isso é possível por quê? Porque você está sendo atendido por alguém que te conhece. Então, e isso vai fazer com que você tenha autocontrole. Você vai fazer com que você tenha respostas mais sábias diante das situações que vão acontecendo ali no processo de vendas. Outra habilidade de inteligência emocional importantíssima é ter automotivação. O que motiva você no meio comercial? O que te motiva enquanto vendedor? A concorrência? A meta? O desafio? Você tem que saber responder. O que me motiva enquanto vendedor? E o que é a automotivação? É a canalização das nossas emoções em função de um serviço ou de uma meta pessoal. A automotivação, gente, é aquele indivíduo que tem duas coisas. Primeiro, ele tem amor próprio, ele gosta de si mesmo, ele é bem resolvido consigo mesmo. Segundo, ele tem autoconfiança, ele acredita nele mesmo. Escuta bem o que eu estou dizendo. Não existe sucesso em vendas, aliás, eu acho que em nada, né? Mas em vendas especificamente, que é o assunto aqui agora, não existe sucesso em vendas para uma pessoa que tem automotivação baixa, que não tem autoconfiança. Porque o sujeito que não tem autoconfiança, ele trabalha o tempo todo no nível do medo, no nível da insegurança, no nível da ansiedade, no nível da preocupação. A falta de autoconfiança faz com que você transfira para o cliente um poder que tem que estar em você, de encantá-lo. Porque você fica tão preocupado em vender que você não faz o seu papel, que é fazer o cliente se sentir à vontade, fazer com que o cliente se sinta na casa dele. Então, eu gostei muito dessa frase que eu coloquei aí para vocês nos slides. Você será a única pessoa responsável de ter êxito no seu projeto pessoal através do autocontrole de suas emoções. Presta bem atenção nisso. O vendedor automotivado não é aquele vendedor que eu preciso cobrar resultado dele. O vendedor automotivado é aquele vendedor que todos os dias ele tem uma preocupação saudável em bater metas, em vender. Ele está preocupado com os números. Ele está preocupado em buscar os resultados todos os dias, todos os dias, todos os dias. Mas não é uma preocupação que paralisa ele, porque a meta é ele que coloca. A empresa tem a meta dela, de 20, 30 mil reais de vendas por mês, mas ele tem a meta dele, porque tem os sonhos dele que ele constrói com o salário que ele ganha. E essa é a automotivação em vendas. Eu quero dizer para vocês, não existe sucesso em venda com pessoas sem automotivação. E aí aqui eu quero fazer um parênteses. Prestem muita atenção no nível de satisfação, de realização, de amor próprio, de autoconfiança, de autoestima das equipes de vocês, das pessoas que estão com vocês e de você, se você é um vendedor. Quando eu entro numa empresa e eu percebo, eu olho para o vendedor, que ele não presta atenção na roupa que ele coloca para trabalhar, na barba dele bem feita, no perfume que ele passa, eu já logo percebo, aqui nós temos um problema sério de vendas. Vendedor, gente, tem que ser aquela pessoa que tem o alto astral lá em cima. O vendedor tem que ser aquela pessoa que tem automotivação, motivo para ser aquilo que ele é. Inclusive, ele gosta de ser vendedor. Ele se sente motivado sendo vendedor. Ele se sente desafiado sendo vendedor. E aquele desafio proposto para a empresa não é um problema, porque é um desafio dele também, pessoal. Quarta habilidade da inteligência emocional em vendas: reconhecimento de emoções em outras pessoas. A empatia, né? A importância de reconhecer a emoção no outro e despertar empatia pelo sentimento do cliente. É uma qualidade que os vendedores têm muita facilidade de trabalhar.
Por quê? Por que nós temos muito problema de atendimento nas empresas? Porque falta empatia. O que é empatia em vendas? É aquela pessoa, como eu já disse, que respeita o tempo do cliente, o dinheiro do cliente, o gosto do cliente, a satisfação do cliente também é a satisfação dele. Eu não quero simplesmente vender para bater meta. Eu quero vender porque eu quero que você, meu cliente, se sinta verdadeiramente satisfeito e realizado. Eu quero vender porque é importante para mim que você se realize enquanto cliente. Muito mais do que eu bater a minha meta, o meu objetivo aqui agora é fazer com que você se sinta satisfeito. E o que eu faço para ser um vendedor empático? Para ter uma equipe de venda empática? Pratique a técnica da escuta ativa. Ouça o cliente com atenção. Mostre para o cliente que você entendeu as palavras, os sentimentos dele. Valorize o que o cliente está falando. Gente, a água, a bolachinha, o chá, o banheiro, o aromatizador que a gente coloca, cria clima, cria atmosfera, cria experiência de vendas para o cliente. E abre o campo emocional do cliente para ele comprar. Valide o sentimento do cliente quando ele está fazendo uma reclamação. Pô, sabe quando o cliente chega e fala assim para você, comprei essa mercadoria aqui e teve um defeito, ou então, olha, estou cansado de procurar e não encontro, o atendimento nas outras lojas não é bom, valida o sentimento do cliente. Diga para ele, é normal e justo que o senhor se sinta assim, diante dessa experiência. Não tenta contrapor o que o cliente está falando, não. Se o cliente está alterado, fazendo uma reclamação, deixa ele falar, e quando ele terminar de dizer, de expor, de desabafar, eu falava isso hoje, né? Um pessoal estava me dizendo uma situação que aconteceu numa empresa hoje, um cliente que chegou alterado essa semana, e eu falava para o vendedor, diante dessa situação, você tem que ter empatia. Deixa o cliente falar. Quando ele acabar de falar, você diz assim para ele, eu entendo o que você está me dizendo, eu entendo o seu sentimento, mas eu estou aqui para te ajudar, mas eu estou aqui para que a gente resolva junto esse problema, mas eu estou aqui para que você saia agora satisfeito. Fica tranquilo, porque nesse momento eu estou assumindo junto com você esse problema. Isso é empatia. Eu não estou assumindo a dor daquele cliente, eu não estou assumindo o problema daquele cliente, mas eu estou me colocando junto com aquele cliente para ser um apoio dele. Né? Mostre simpático. Eu também já me frustrei como consumidor, e por isso compreendo como o senhor está se sentindo. Reforce o seu papel enquanto vendedor. Justamente por compreender como o senhor se sente nessa situação, que eu vou mostrar como farei para garantir que, comprando com a gente, a sua experiência seja altamente positiva. Gente, uma coisa importante, quando você chega um cliente falando mal de uma outra experiência que ele teve numa outra empresa, não valida que aquela empresa não é boa. Diga para ele assim, eu entendo o que o senhor está dizendo. Aqui comigo, aqui conosco, na nossa empresa, o senhor vai ter uma experiência incrível. O que é empatia, gente? É tornar a experiência de compra do cliente uma experiência prazerosa. É quando aquele cliente vai embora, volta para trás e fala assim para nós na porta, muito obrigado pelo atendimento que vocês me deram. Muito obrigado. Deixa eu contar para vocês uma experiência que eu vivi esse domingo. Eu entrei no shopping na Ribeirão Preto para comprar um jogo de taça. E achei exatamente como eu queria. Quando eu cheguei no meu apartamento lá em Ribeirão, eu fui colocar as taças na mesa, no lugar que eu queria colocar, e uma das taças se quebrou, na hora. Eu queria muito aquelas taças. Eu olhava para aquele negócio incompleto, que era 6 e virou 5, falava, mas não é possível. Falei, vou voltar lá no shopping. Quando eu cheguei no shopping, olha o que é empatia, olha o que é entender o cliente. A loja era lotada. Lotada. Porque a loja já está lá na promoção da Black Friday. Antecipada. A vendedora disse, ela me viu e falou assim para mim, Juscelino, aconteceu alguma coisa? Falei assim para ela, aconteceu.
mas pode terminar de atender quem você está atendendo e depois você vem falar comigo. A loja estava cheia, gente. Ela terminou de atender o cliente, ela veio, eu expliquei para ela, ela falou assim, olha, aqui nós não temos, mas eu acredito que tem lá no shopping Santa Úrsula. Vamos ligar lá. Ela foi, entrou no sistema, viu que tinha outras unidades, outras peças na outra loja, ligou na loja, falou assim para mim, Juscelino, quer que nós vamos, que a gente pede para entregar aqui para você? Falei assim para ela, não precisa, eu vou lá buscar. Só avisa que eu vou lá buscar. Quando ela desligou o telefone, eu falei assim para ela, muito obrigado pelo seu atendimento. Você acabou de demonstrar o que é empatia. Gente, ela estava perdendo venda. A loja estava cheia. A comissão dela podia estar lá sendo alcançada. Ela foi me atender. E a minha comissão ela já tinha ganho. Mas ela saiu naquele momento do papel dela de uma vendedora comprometida, preocupada com comissão. E naquele momento ela assumiu o compromisso dela de fazer com que eu voltasse naquela loja por muitas outras vezes, como ela como vendedora. No final eu falei assim para ela, me dá o seu contato, porque sempre que eu quiser vir aqui, faço questão de comprar com você. O que aquela vendedora foi? Empática. Ela teve empatia. Ela soube literalmente se colocar no meu lugar. Ela entendeu o quão importante era para mim aquela taça. O quanto eu queria aquela taça. E ela fez com que aquela experiência se transformasse numa experiência muito poderosa. E vou dizer para vocês, mesmo que na outra loja não tivesse a mercadoria para ela me vender, repor, ela teria sido muito empática. Porque a maneira como ela conduziu, mesmo diante de um não, claro, eu ia ficar frustrado, mas eu não poderia dizer jamais que aquela menina não foi empática. Ela soube se colocar no meu lugar. E o quinto e o último passo da inteligência emocional em vendas, que são as relações interpessoais, né? Uma relação saudável com a equipe de vendas, com o cliente, é essencial para o sucesso. Lembrar, gente, que quando o cliente chega na nossa empresa, ou quando ele recebe o vendedor na empresa dele, o que ele encontra é consequência de um clima, de um ambiente que já é criado. Aqui eu estou falando de cultura de inteligência emocional dentro da empresa. Uma empresa feliz, uma empresa alegre, vai fazer com que as experiências dos clientes sejam também felizes e alegres. É não pensar que a inteligência emocional é uma técnica, uma ferramenta, um comportamento que eu vou desenvolver na hora que o cliente chega. Não. Quando eu falo para vocês aqui de inteligência emocional, eu estou falando de uma experiência da vida, do dia a dia. É transformar o ambiente de trabalho de vocês num ambiente onde as pessoas são felizes, são comunicativas, elas agem com responsabilidade, com comprometimento no dia a dia delas, né? A essência, olha bem essa frase, a essência da comunicação apaixonada e vibrante é envolver o uso de expressões faciais, tom de voz, gestos, movimento do corpo, técnicas de rapport, de espelhamento, com o objetivo de transmitir emoções que produzem um efeito positivo no interlocutor, seja ele seu chefe, seu colega ou seu cliente. Traduzindo essa frase, sabe quando a gente sai de um lugar e a gente vira para a pessoa e fala assim, nossa, mas que pessoa mais agradável essa, né? Como ela fala bem, como ela nos recebeu muito bem, que clima que essa pessoa cria para nós, é a experiência que eu tive. Então, o quinto passo vai dizer para nós o seguinte, uma empresa precisa ser um ambiente onde tudo nas pessoas ali dentro leva para essa convivência interna tão saudável, tão positiva, que quando o nosso cliente chega, ele é diretamente impactado. E aí, veja bem, o momento da venda, ele é formado por uma série de elementos. A maneira como o vendedor se apresenta, vestido,
o tom de voz do vendedor, os gestos do vendedor, as palavras que ele usa para falar com o cliente. Sabe aquela pessoa que sabe falar com o cliente de uma maneira humana, agradável? Boa tarde, meu nome é Juscelino, no que eu posso te ajudar? O que você gostaria, né, de buscar aqui hoje na nossa empresa? E você faz isso de uma maneira não robotizada, mas o cliente percebe que aquele profissional está sendo muito verdadeiro. Então, o que a gente faz dentro da nossa equipe para fazer uma boa gestão das relações? Faça com que o cliente perceba que o seu objetivo é ajudá-lo a alcançar os objetivos dele. Mostra isso para o cliente. Olha, eu estou aqui para te ajudar, né? Eu estou aqui para resolver o seu problema, eu estou aqui para ajudar você a encontrar o que você precisa. Se o cliente não encontrou o que ele precisa, olha, eu vou anotar aqui o seu contato e eu te dou o retorno, e dá mesmo aquele retorno, que às vezes a gente anota, mas não dá o retorno. Pense e haja com foco no ganha-ganha. A empresa ganha, eu ganho a minha comissão, o cliente ganha, levando para casa um produto que ele gosta, um serviço que ele vai ficar contente. Então, é um tripé. Eu ganho, a empresa ganha e o cliente ganha. Perceber que, se você perceber que o momento não é agora, o cliente está com pressa, o cliente está ocupado, de ligar o desconfiômetro, né? Olha, vamos agendar um outro momento? Eu posso voltar aqui para te atender amanhã? Você poderia me receber um outro dia com mais tranquilidade? Né? Se tiver que fazer alguma concessão, saiba valorizá-las. E ponha-se sempre à disposição para colaborar com esse cliente. Sempre à disposição para colaborar com o cliente. É a experiência que a gente cria. Quando a gente fala de relações interpessoais, gente, é toda uma atmosfera, todo um clima que a gente cria em torno da experiência de vendas e que ajuda ele, naquele momento, a decidir a levar o produto ou o serviço. Então, alguns passos, 7 pequenos passos, muito simples, que vai fazer vocês usar a inteligência emocional de vocês no processo de vendas. Primeiro, invista em uma boa conversa inicial. Seja agradável. Tenta entender o que o cliente procura de forma leve, sem impor apenas as condições do seu interesse. Se o que o cliente quer e você não tem, você vai dizer para ele, olha, eu não tenho o que você precisa, mas eu tenho isso, isso, isso e aquilo. Mas sem desvalorizar o que ele queria. Pior coisa que tem é a frase. Olha, o que você está procurando, eu não tenho, mas eu tenho outra coisa muito melhor. Espera aí, você não sabe qual é o valor e a importância para o cliente daquilo que ele está procurando. Como é que você pode desmerecer o que ele foi buscar, dizendo que você tem algo melhor do que aquilo que ele foi buscar? Olha a falta de empatia. Olha a falta de proporcionar para o cliente uma experiência de respeito, de valorização. Empatia é fundamental para verificar se o cliente procura, se o que o cliente procura é de fato melhor para ele. Esse é o segundo ponto. Porque às vezes o que o cliente está procurando, você pode até perceber assim, nossa, isso que ele está levando não é o melhor que ele procura. E aí você mostra para ele, mas você não vai dizer para ele, olha, isso não é bom. Você vai dar para ele mais opções. Você abre para ele outras opções, mas sem desmerecer aquilo que ele, naquele momento, está enxergando como algo que é importante para ele. Tenha um plano B, um plano A e um plano B, e até mesmo um plano C. Entenda quais são as atitudes e emoções do cliente no momento da venda. Por que ter plano A, plano B e plano C? Você não perdeu o cliente. Se você tem só o plano A e o plano A não agrada o cliente, e muitas vezes, olha que interessante, muitas vezes o cliente chega na empresa querendo levar o plano A, mas a hora que você mostra, quando ele chega, ele fala, olha, eu vim achando que era outra coisa, não é isso que eu quero. Você deu o plano B. Ah, é isso que eu quero. Aconteceu isso comigo já. Fui comprar um porta-retrato,
que eu tinha visto pelo site, que eu tinha visto no Instagram da loja. Quando eu cheguei, não era aquilo que eu queria. Achei que fosse mais bonito, mais expressivo, maior. O vendedor falou assim para mim: parece que não é muito isso que você quer. Ele falou: não é. Falei para ele: não é. Mas espera aí, é isso. Ele pegou algo muito parecido, mas que tinha mais empoderamento. É exatamente isso. Olha o plano B. Quarto item. Ajuste o melhor discurso às necessidades do cliente, para não assustá-lo e nem causar repulsa sobre o que você está vendendo. Gente, tem que ser sutil, tem que ser leve. O cliente não pode se sentir invadido, o cliente não pode se sentir desrespeitado, o cliente não pode perceber que você está desesperado para vender, porque já é dia 31, 5 horas da tarde, você não bateu a sua meta. Né? Cuidado para você não espantar o cliente, tentando ser muito agradável. Escuta o que eu vou dizer. Inteligência emocional é a capacidade de perceber que tem pessoas que não gostam de gente que é muito expansiva. Inteligência emocional é a capacidade de entender que tem cliente que gosta de gente mais expansiva. Inteligência emocional é a capacidade da gente entender o que se encaixa mais com o perfil desse cliente. Esse cliente, é aquilo que eu disse, o estilo desse cliente pede qual tipo de atendimento. Muito cuidado para você não espantar o cliente querendo ser muito agradável ou muitas vezes sendo muito seco, muito frio. Preste atenção no que ele fala e não interrompa. É muito importante que o cliente perceba que você está ouvindo ele. A pior coisa que tem é pessoa que, quando o cliente está falando, ela está pegando a mercadoria na prateleira. Espere o cliente terminar de falar. Pergunte para ele algumas coisas, investiga melhor o que ele quer. E depois você busca a mercadoria. Sexto ponto, seja bom. Seja bom. Olha isso, seja bom. Se enxergue e veja qual a sua proposta de solução para o cliente. E não apenas como uma ferramenta de uso e desuso. Gente, é dar valor para o cliente. Uma coisa que me incomoda muito hoje em dia é aquela frase que diz assim, ó, hoje em dia não tem fidelização. Como assim não tem fidelização? Claro que o cliente hoje ele tem mais opções. Mas deixa eu dizer para vocês, onde o uso da inteligência emocional está presente, o cliente volta. E volta sempre. E por último, conheça as suas dificuldades e tente melhorá-las sempre. E aí, gente, é com isso que eu quero encerrar. Se você quer desenvolver a sua inteligência emocional como vendedor, essa é a última dica que eu dou para você, que eu já falei bastante sobre ela. Termina agora essa palestra, termina amanhã esse evento que você está participando da CIF, participe das palestras de manhã, que são todas incríveis, palestrantes muito bons, e faça uma autoanálise. O que eu preciso ainda desenvolver em mim enquanto vendedor? O que é positivo do meu comportamento? Você sabe que ouvindo o Juscelino falar, eu estou percebendo que eu sou muito expansivo, eu quero ser muito agradável. Eu tenho dificuldade em dizer não. Quando o cliente diz não, faça uma lista dos seus pontos fortes e pontos fracos e trace um plano de ação. Como você pode trabalhar cada um deles. Mas encerro dizendo, é você que está no controle, não é o cliente. Quando o cliente passa a ter o controle, é porque você não está conseguindo fazer uso da inteligência emocional. E agora eu abro aí para perguntas, dúvidas, alguma contribuição. Faz sentido isso para vocês? Alguém tem algum depoimento? Alguém tem alguma experiência que você percebeu enquanto eu falava, que você quer compartilhar conosco aqui agora? A Luciane da Vitale escreveu aqui, né? Você é o que você acredita, né? Então, logo que você começava a falar, né?
sobre o nosso comportamento, né, na hora do atendimento, e ela fez esse comentário. Mais alguém, gente, gostaria de comentar, usar algum exemplo aí de cotidiano, alguma frustração em vendas, alguma vez que teve vontade de esganar alguém por conta da inteligência emocional? Diogo. Oba. Oi, Ângelo. Vou falar um pouquinho. O Juscelino é muito bom, né, nesse trabalho que ele faz, né? E eu estava lembrando aqui que aconteceu justamente um caso, igual ele contou aí. Cheguei no cliente, o cliente está cuspindo moribundo, né? E já foi falando, não deu nem tempo de falar nem bom dia, sabe? O cara foi. Eu fiquei quieto, né? Vai falar o quê? Aí, no fim, ele falou assim, o que você veio fazer aqui? Eu falei, rapaz, hoje eu estou sendo seu psicólogo, porque se eu não estou aqui agora, você dava um infarto. Né? Então, quer dizer, esses casos acontecem, é normal, né? Vendedor tem que ter essas coisas. O vendedor, por isso que eu falei para vocês, né? O vendedor ele precisa conhecer um pouco do comportamento humano. Porque a experiência da venda, muitas vezes, é uma situação de desabafo para o cliente. Coisa mais comum. Essa situação que você está trazendo ela é mais comum do que a gente pode imaginar. O cliente chega, né, e às vezes ele quer expor uma situação que está acontecendo, chega irritado, chega estressado, chega mal-humorado, brigou em casa. Inclusive essas situações são estímulos para a compra. São estímulos para a compra. Então, perceber realmente isso é muito importante. E ter como foi muito bom, criar uma atmosfera, criar um clima ali naquele momento para interagir com o cliente, né? É isso aí. Ainda mais a gente que vende produto, eu vendo máquinas, né? A gente tem que atender o cliente, tem que, como se diz, tem que só atender, tem que satisfazer ele, né? Sim. E ainda mais que eles enfrentam os dias a dias, né? Não é toda hora que estão, como se diz, tá calminho, não, né? Não é. Mas pensa num momento como esse que nós estamos vivendo, onde todo mundo está cheio de incerteza. Né? Qual é o perfil dos clientes nesse momento? De medo, precisa comprar, mas não sabe se pode. Né? Então, o quanto que um momento como esse que nós estamos vivendo, atravessando no mundo, não é nós aqui, é no mundo, o quanto que um momento como esse exige muito mais da equipe de vendas. Né? Por quê? Porque o nosso cliente está muito mais vulnerável, ele está com muito mais indeciso, ele está mais inseguro, ele está mais preocupado, ele está mais ansioso, está mais angustiado, né? E se você não tem essa consciência, o que você faz? Você deixa o cliente embora, você atropela o processo, você perde o cliente. É isso aí. Mais alguma, gente? Alguma contribuição? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Espero ter ajudado aí vocês, ter contribuído. Quero agradecer o Diogo imensamente, mais uma vez, aí pela oportunidade de estar com vocês. Não deixem de participar amanhã. Acho que é uma oportunidade única para a equipe de vocês, né? Para a equipe estar aqui presente, participando hoje, né? Você seja vendedor ou seja um gerente, um coordenador. Acho que nós temos que valorizar muito esses momentos, né? E a associação comercial está tão comprometida em levar esse nível de conhecimento, esse nível de capacitação para os associados cada vez mais. Quero agradecer aí a presença de todos vocês, a participação. Quem não me conhecia, me sigam aí nas redes sociais. Meu Instagram é Juscelino Criar. Estou sempre aí na CIF e estou à disposição para poder ajudá-los. Como eu disse para vocês, não é uma área que eu domino, né? Não sou um vendedor, mas tentei trazer um pouco aí para o dia a dia de vocês, dentro daquilo que eu entendo já na área de inteligência emocional. Obrigado a todos, obrigado mesmo, viu, Diogo, pelo convite, pela oportunidade. Eu que agradeço, e quando você fala que você não domina tanto o processo de vendas e mais inteligência emocional, você descreveu aí fielmente um processo de vendas, descreveu muito bem a ansiedade dos vendedores, aquela sensação de vendas quando a gente recebe uma objeção, e não é só uma objeção do produto, mas às vezes é uma objeção que vem com uma carga de mau humor, com uma carga mais pesada, né? Uma palavra mal colocada, e aquilo mobiliza o vendedor de uma forma
muito forte, né? Você bem falou, assim, às vezes a palavra mal colocada pelo cliente pode acabar com uma venda, porque o vendedor ele vai ter dificuldades em manter esse atendimento bem feito. A gente, às vezes, não gosta que reclame do nosso produto, que reclame da nossa loja, que reclame do nosso estilo de atendimento, mas é um trabalho realmente de autoconhecimento. Então, você passou isso com muita propriedade. Então, muito obrigado aí pelo teu conteúdo. Celino, se você puder também depois nos passar a apresentação para consulta do pessoal, a gente vai encaminhar através do e-mail, tá? Para todo mundo. Agora para você. Isso. Eu vou mandar aqui agora no chat também a lista de presença, tá? Então, para quem quiser o certificado para esse bate-papo aqui, nós vamos enviar também. Não esqueça de preencher ele no Google Forms, para você poder ter acesso a isso também. E através do link de inscrição que vocês fizeram, que é o e-mail de vocês, nós vamos enviar os materiais extras, né? O material que os palestrantes têm mandado, tá bom? Celino, mais uma vez, obrigado pelo teu tempo, pela participação. Pessoal, abre as câmeras aí, o Celino está tirando uma foto do pessoal. Vamos dar um sorriso aí, vão aparecer. Hoje vocês estão tudo chique em rede social. Até o seu Ângelo, aí, seu Ângelo, abriu a câmera aí, a Charlene também está participando. Trabalha com a Luciene, né, Charlene? Cadê o cabelo arrumado? Não, a Daniela está arrumando aqui, ó, o Felipe, cadê o Felipe? A Carla, o João, a Glaucia, a Maia, o Lucas. Vamos fazer até uma cena, então. Aí. Eu acho muito moderno isso, né? As pessoas tirando foto através da... Para mim, então nem se fala, viu, gente? Oi? Para mim, então nem se fala. É muito moderno mesmo. O Juscelino foi um cara que se desafiou bastante nesse período de pandemia, né, Juscelino? O Juscelino é um cara muito acostumado com contato, né, fazendo as palestras para o pessoal. Algumas pessoas já conhecem as palestras do Juscelino aí e sabem quanto que é caloroso, né, quanto que tem contato, né, as palestras dele. Então teve que se preparar aí para o online, mas está indo muito bem, né? Gente, então só para lembrar, amanhã cedo, amanhã às 9 horas, começa um pouquinho mais cedo do que começou hoje, nós temos o Rogério Comparini falando sobre e-commerce, então toda a estrutura para um e-commerce, tá? Então, participe disso, é bem interessante, mesmo que hoje não seja o teu foco, mesmo que seja algo mais distante, é conhecimento, você vai saber como é que essas coisas vão funcionar, tá bom? Às 11 horas, o Thiago Cortez vai falar sobre o Inside Sales, que são as vendas internas. A gente já comentou sobre ela algumas vezes aí no decorrer do dia. Então, como você pode estruturar a tua operação para fazer vendas ou por telefone ou vendas online, para o atendimento. O pessoal da energia aí para as placas de energia, placas fotovoltaicas, eu acho que tem um pessoal aí disso, a Nilsan, perdão, eu estou sem a lista aqui agora, fugiu o nome, perdão. Muito bacana para vocês, muito, muito, muito legal que vocês participem, ele vai dar toda a parte de estruturação para vocês para isso, tá bom? O pessoal do Marcas e Patentes aí é interessante também, fazer a gestão de prospecções, gestão de clientes, entender qual que é o momento de avançar nas próximas etapas. Então, é bem, bem legal mesmo. Então, todos vocês que trabalham aí com vendas mais consultivas, essa tem sido uma alternativa, inclusive, para o pessoal de indústria, né? Então, questão de representantes na rua, então, vendas internas. Hoje, indústrias aqui de Franca criando operações de call center, né? Não é telemarketing necessariamente, mas é um setor de vendas internas, um setor de CRM, muito legal. Às 2 horas eu falo com vocês sobre humor no marketing de conteúdo. Vamos ver quem que erra a mão e quem que acerta nessa questão do humor do marketing de conteúdo. O que, afinal de contas, eu devo postar nas minhas redes sociais? Posso pegar aquele meme que está todo mundo usando? Faz sentido isso para o meu cliente? Não faz? Uso o meme velho, uso o meme novo, crio o meme. O que é legal? Então, nós vamos falar sobre isso. E a gente encerra falando de dados. O Adnan, que é responsável, inclusive, pelo Instituto de Economia da CIF, vai falar sobre o Big Data. Então, utilização de dados para a estratégia comercial. Então, muito legal também. Muito, muito legal.
Lá no Instituto de Economia da CIF, o associado ele tem a oportunidade de pesquisar, entender melhor sobre o mercado que ele atua ou o mercado que ele quer atuar. Então, ele pode, inclusive, obter dados, obter informações, né? E usar essas informações estrategicamente. Então, ele vai dar uma dica de como é que isso funciona, beleza? Gente, obrigado, então, pela presença de vocês hoje. Foi um dia intenso, cheio de conteúdo. Não esqueçam de assinar a lista de presença. Será que eu mandei para todo mundo? Eu acho que eu mandei sem querer, eu mandei privado aqui para alguém. Não sei se todo mundo já preencheu. Espera aí. Deixa eu mandar para todo mundo aqui. Aí vocês já preenchem aí também. Tá bom? Gente, até amanhã, então, 9 horas. Obrigado, Juscelino. Obrigado, todo mundo. Tchau. Tchau.